Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, boa noite e seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, onde aqui nós meditamos e nos aprofundamos na doutrina dos apóstolos, na fé da Igreja. Convido você agora a iniciarmos o nosso programa de hoje, santificando o nosso programa com a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, como estamos seguindo aí essa linha de raciocínio, né? Já há 3 semanas, completando hoje 3 semanas, que nós estamos falando sobre quem são os fiéis da igreja, né? A igreja é formada pelo povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Quem são os fiéis da igreja? Os fiéis da igreja se dividem em 3 classes, né? A hierarquia que governa a igreja, são os pastores, né? Os ministros ordenados, bispos, padres e diáconos. Os fiéis leigos, que compõem mais de 90% de todos os fiéis da igreja, e os religiosos, a vida consagrada, não é? Que é o nosso tema de hoje, que vai do parágrafo 914 do Catecismo da Igreja Católica até o 933. Para quem tem o Catecismo grandão, página 261. E antes de nós iniciarmos, convido você, né, que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para você receber todas as nossas notificações do nosso programa, do nosso canal. Dê um like aí, curta aí e comente o nosso vídeo para nos ajudar no engajamento e para fazer com que este programa, que tem como seu objetivo principal a formação, a atualização e a evangelização, possa alcançar mais pessoas. Amém? Então vamos lá. Aqui, 914. O estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, embora não pertença à estrutura hierárquica da igreja, está, contudo, firmemente relacionado com sua vida e santidade. Em outras palavras, onde que nasce a vida religiosa na igreja? Não é? As várias ordens, congregações, institutos religiosos de vida consagrada que existem na igreja, de freis, freiras, monges. Onde eles nascem? Todos eles têm uma origem comum, não é? O Espírito Santo, que inspira e ilumina a mente de um fundador, de um carisma, né? De uma nova ordem. E essa nova ordem segue um carisma, que é o carisma do seu fundador, ou seja, de que forma ele quer santificar o mundo através daquela ordem, né? Por exemplo, o carisma dos beneditinos é a vida contemplativa, né? Baseado naquela máxima de São Bento: reze e trabalha, trabalha e reza. Né? O carisma dos franciscanos está ligado à vivência radical da pobreza. Né? Os franciscanos são uma das ordens mendicantes. Né? O carisma dos salesianos é a educação, principalmente a educação católica dos jovens. Né? O carisma dos jesuítas, a missão, né? Principalmente a missão pelo mundo afora. Então o Espírito Santo, ele inspira a cabeça de alguém, a mente de alguém, para se tornar o fundador de uma ordem religiosa, de uma congregação, de um instituto religioso. E esse instituto vai buscar viver e santificar o mundo
e santificar os membros dessa ordem pela observância de um carisma. E nesse carisma específico, eles vão buscar a santidade da sua vida e o segmento mais perfeito da imitação da vida de Nosso Senhor. Por meio desse carisma, eles vão buscar viver de forma mais perfeita o seguimento a Cristo e o seguimento aos 3 conselhos evangélicos: o conselho da obediência, da castidade e da pobreza. São os 3 conselhos evangélicos que estão na base do carisma de toda e qualquer congregação, instituto ou ordem de vida religiosa. Tá certo? Então, aí está a origem. Os freis e monges são padres? Não necessariamente. Eles são irmãos, são chamados a ser irmãos de comunidade na vida religiosa. O ser padre para eles pode ser que sim, pode ser que não. Seria aí como que uma segunda coisa, um segundo plano. O objetivo é viver a vida em comunidade com os irmãos, a vida religiosa em comunidade com os irmãos. Vivendo aquele carisma e, através daquele carisma específico, seguir a Cristo de forma mais perfeita e observar os 3 conselhos evangélicos. Os 3 conselhos que Nosso Senhor nos ensinou para o segmento mais perfeito a Ele e para encontrarmos a salvação. A pobreza, a obediência e a castidade. Ok? Tanto que aí está a diferença entre os religiosos e os padres, não é? Os religiosos, eles fazem voto perpétuo de pobreza, castidade e obediência. Não é? Os padres seculares, nós, padres diocesanos, nós não fazemos votos, não é? Nós fazemos promessas. Tem a mesma força de compromisso, mas tem toda uma estrutura diferente. Sendo que nós fazemos a promessa de castidade e de obediência. A de pobreza, não. Como, por exemplo, nós podemos ter o nosso próprio patrimônio, digamos assim, se nós quisermos ter uma casa, por exemplo, ter os nossos objetos, ter o próprio computador, a própria televisão, digamos assim, podemos ter. Já os religiosos não, é tudo em comum. E tudo aquilo que eles ganham tem que ser dividido com toda a congregação, com toda a ordem religiosa. Tá certo? Eles não podem ter patrimônios, porque eles fazem o conselho, eles abraçam o voto da pobreza, e que que não está previsto no rito da ordenação dos padres diocesanos, dos diáconos e dos bispos, Então vamos lá, continuando. Então vamos agora falar dos conselhos evangélicos, que são que são os conselhos evangélicos que estruturam e dão corpo a toda a vida consagrada, independentemente da congregação e do carisma que seja. Todos eles têm que buscar o segmento mais perfeito a Cristo, mediante a observância dos conselhos evangélicos. 915. Os conselhos evangélicos, em sua multiplicidade, são propostos a todo discípulo de Cristo, ou seja, Jesus chamou todo cristão, todo seguidor seu, a viver esses 3 conselhos. Por mais que aqueles que abraçam a vida religiosa tenham isso daí como uma obrigação radical. Mas, na verdade, todo cristão é chamado a viver esses 3 conselhos, da pobreza, obediência e castidade. A perfeição da caridade a qual todos os fiéis são chamados comporta, para os que assumem livremente o chamado à vida consagrada, a obrigação de praticar a castidade no celibato pelo reino, a pobreza e a obediência. É a profissão desses conselhos em um estado de vida estável, reconhecido pela Igreja, que caracteriza a vida consagrada a Deus. Ou seja, o que é o consagrado ou religioso? Vida consagrada é a vida abraçada pelos religiosos. O que é a vida consagrada? Consagrado quer dizer que eu dou a minha vida inteira para que seja de Deus. Ou seja, eu abro mão da minha vida para que na minha vida se cumpra somente o plano de Deus na minha vida. E quando que acontece essa consagração perfeita dos religiosos? Quando eles
por meio dos seus votos no dia da sua profissão perpétua, ou seja, no dia que eles se tornam definitivamente membros daquela irmandade religiosa, eles fazem ali a profissão perpétua, os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. Algumas congregações, alguns institutos religiosos não possuem os votos perpétuos, mas fazem anualmente, não é, a profissão temporária desses votos por toda a vida. Já a maioria das congregações, ordens e institutos religiosos, uma vez que você fez a profissão perpétua ali, está feito. Depois você só renova anualmente junto com os outros irmãos, né, para recordar o dia da sua profissão perpétua. Mas essa obrigatoriedade não tem mais porque você já fez a profissão perpétua, já diz o nome, né? Então é isso, 916. O estado da vida consagrada aparece, portanto, como uma das maneiras de conhecer uma consagração mais íntima, que se radica no batismo e se dedica totalmente a Deus. Ou seja, a vida religiosa é para aqueles que querem viver, não é, o evangelho na sua radicalidade, né? Fogem do mundo, né? Deixam de lado todos os seus planos em relação ao mundo para ter uma vida toda consagrada e dedicada a Deus e viver, né, o evangelho e os três conselhos evangélicos na sua radicalidade. Então, portanto, podemos dizer que toda a vida religiosa, nas suas diversas congregações, ordens e institutos, né, é uma grande árvore que produz muitos frutos, né? Os frutos aí produzidos pelas diversas congregações religiosas. E cada ramo dessa árvore representa um instituto ou uma congregação religiosa, né? Como nos mostra aqui os parágrafos 917 a 919, ou seja, não é, a vida religiosa com as suas múltiplas congregações, ordens e institutos representam, não é, essa grande diversidade. Essa é uma manifestação clara do corpo místico de Cristo. Um só corpo de Cristo, que é a igreja, que possui vários membros. Percebe? E cada um com o seu dom, carisma específico, né? Como eu já falei aqui, que cada instituto ou congregação religiosa tem o seu carisma específico. E agora vamos tratar aqui das vidas religiosas diversas que existem na igreja. A primeira delas, a vida eremítica, ou seja, aqueles que são chamados a viver a vida religiosa na total solidão, para encontrar Deus na solidão. 920. Embora nem sempre professem publicamente os três conselhos evangélicos, porque eles são chamados à vida solitária, então nem sempre eles professam os conselhos evangélicos de forma pública, diante de outras pessoas, né? Os eremitas, quem são os eremitas? Né? Esses que abraçam este estilo de vida, da vida totalmente solitária para encontrar Deus na solidão. Os eremitas, por uma separação mais rígida do mundo, ou seja, uma separação totalmente radical, pelo silêncio da solidão, pela assídua oração e penitência, consagram a vida ao louvor de Deus e à salvação do mundo. Os eremitas mostram a cada um este aspecto interior do mistério da igreja, que é a intimidade pessoal com Cristo. É um chamado peculiar a encontrar no deserto, precisamente no combate espiritual, a glória do crucificado. Ou seja, o carisma dos eremitas é o famoso carisma dos padres do deserto, aqueles que vão viver isolados no deserto, para no deserto, no silêncio do deserto, ouvirem a voz de Deus, né? Serem provados ali nas tentações do deserto, como Jesus foi provado 40 dias no deserto por Satanás, para no fim, né, conseguirem finalmente ouvir a voz de Deus, não é? Então, carisma belíssimo. Um santo que nos recorda muito bem, um santo que para nós é um exemplo dos padres eremitas, os padres do deserto, é Santo Antão, né, que traduzindo para o português, uma outra tradução para o português seria Santo Antônio. Não o nosso Santo Antônio que nós conhecemos,
mas Santo Antão lá dos primeiros séculos da igreja, que foi um eremita do deserto do Egito, né? Outro eremita famoso seria Santo Onofre, né? Que é padroeiro daqueles que se recuperam do vício do alcoolismo, né? As virgens e as viúvas consagradas. Nós reconhecemos, a igreja reconhece nas virgens e viúvas consagradas o primeiro movimento de vida religiosa em toda a história da igreja, né? O primeiro carisma de vida religiosa na igreja, na história da igreja, surgiu já na época dos apóstolos, que era o carisma das virgens consagradas e das viúvas consagradas. Ou seja, aquelas mulheres virgens ou viúvas que decidiam não se casar ou não se casar mais, né? No caso das viúvas, né? Para viver uma vida totalmente para Deus e para a igreja. Esse foi o primeiro movimento carismático, o primeiro movimento de vida religiosa em toda a história da igreja. Depois delas que veio os padres do deserto, a vida eremítica, e depois os monges, né? Os religiosos de vida de mosteiro, né? A chamada vida cenobítica, e depois as diversas ordens e congregações. As virgens e viúvas consagradas, 922. Surge aonde? Nos tempos apostólicos, virgens e viúvas cristãs, chamadas pelo Senhor a apegar-se a Ele, sem partilha, em uma liberdade maior de coração, de corpo e de espírito, tomaram a decisão aprovada pela Igreja de viver, respectivamente, no estado de virgindade ou de castidade perpétua por causa do reino de Deus. Ou seja, aquilo que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, se eu não estou enganado, acho que versículo 12, não sei, ou 21, alguma coisa assim. Os solteiros, eles por excelência, cuidem das coisas do Senhor. Então, quem eram as virgens consagradas e as viúvas consagradas? Aquelas que decidiam, a partir daquele momento em diante, viverem a castidade e o celibato pelo resto da sua vida para se dedicarem única e exclusivamente à igreja, à missão da igreja e à obra do reino de Deus. Né? Como Jesus nos ensina, acho que em Mateus capítulo 19, né? Aqueles que se fazem eunucos por causa do reino de Deus, ou seja, se fazem celibatários por causa do reino de Deus. 925. A vida religiosa. Vamos falar da vida religiosa de um modo geral, né? Nascida no Oriente nos primeiros séculos do cristianismo e vivida nos institutos canonicamente erigidos pela Igreja, a vida religiosa se distingue das outras modalidades de vida consagrada pelo aspecto cultual, pela profissão pública dos conselhos evangélicos e pela vida fraterna levada em comum, pelo testemunho da união de Cristo e com a Igreja. A vida religiosa faz parte do mistério da Igreja. É um dom que a Igreja recebe de seu Senhor e que oferece como um estado de vida permanente ao fiel chamado por Deus na profissão dos conselhos. 927. Todos os religiosos, isentos ou não, são contados entre os cooperadores do bispo diocesano em seu ministério pastoral. A implantação e expansão missionária da Igreja exigiram a presença da vida religiosa sob todas as suas formas desde os inícios da evangelização. Ou seja, nós temos aí os eremitas que vivem a vida de solidão. Estão no grupo daqueles que fazem parte da vida consagrada. Nós temos aí o grupo das virgens e viúvas consagradas. Aqui em Pádua, eu acho que nós não temos nenhum caso assim, mas em Itaperuna, Campos e outros municípios temos aí virgens e viúvas consagradas pelo nosso bispo diocesano. Mas a vida religiosa, que é o grupo maior que compreende aí os fiéis da vida consagrada, eles se caracterizam por várias características em comum. Principalmente a vida comunitária, São pessoas que abraçam a vida consagrada dentro de um ambiente de vida comunitária. A profissão pública dos conselhos evangélicos, por meio daquela bênção diante do bispo ou do superior geral, aonde eles
fazem ali a sua profissão perpétua dos 3 conselhos evangélicos, né? E aqui se enquadram aqui os monges, que foi o primeiro estilo de vida religiosa a surgir na história da igreja, que começa lá com São Bento no Ocidente e São Pacômio no Oriente, que é o chamado estilo de vida cenobítica, né? Ou seja, aqueles que se consagram à vida comunitária dentro de um mosteiro, e depois surgiram as outras várias ordens e congregações, né? Morando dentro de conventos, né? As ordens mendicantes no século XIII, né? Com São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão, e depois várias congregações e institutos. E aqui é importante eu fazer aqui uma distinção com vocês. A gente fala de ordens, congregações e institutos. Qual é a diferença? Ordens. Todos os grupos de vida religiosa do primeiro milênio da igreja até o século XII são chamados, do primeiro milênio da igreja, e não só do primeiro milênio, até o século XV. Todos os grupos de vida religiosa surgidos na igreja até o século XV são chamados ordens. E aí nós temos, né, a ordem dos franciscanos, a ordem dos pregadores dos dominicanos, né, a ordem dos beneditinos, a ordem dos carmelitas e por aí vai. A partir do século XVI, com o Concílio de Trento mais ou menos, todos os carismas de vida consagrada que surgem a partir daí recebem o nome de congregação, como é o caso, por exemplo, dos salesianos, é o caso, por exemplo, dos camilianos, dos vicentinos, dos jesuítas, dos maristas e por aí vai. E a partir da reforma do Concílio Vaticano II na década de 60, todos os grupos de vida religiosa a partir do Vaticano II, que surgem a partir do Vaticano II, recebem o nome de institutos. E esses institutos podem ser institutos de vida religiosa, ou seja, que seguem a mesma estrutura parecida com a de vida comunitária parecida com as congregações e as ordens, ou esses institutos podem ser seculares, ou esses institutos podem ser sociedades de vida apostólica. Vamos ver os institutos seculares agora, né? Os institutos religiosos não preciso dizer, porque, como eu já falei, seguem mais ou menos a mesma estrutura das congregações e ordens, né? A vida conventual, né? A profissão pública dos 3 conselhos evangélicos, né? A vida comunitária, a pobreza, a castidade, celibato, etc. Então vamos agora ver aqui os institutos seculares, que surgem no início do século XX e ganham força com o Vaticano II. Instituto 928. Instituto secular é um instituto de vida consagrada no qual os fiéis, vivendo no mundo, tendem à perfeição da caridade e procuram cooperar para a santificação do mundo, principalmente a partir de dentro. 929. Por uma vida perfeita e inteiramente consagrada a esta santificação, os membros desses institutos participam da tarefa de evangelização da Igreja, no mundo e a partir do mundo, onde sua presença age à guisa de um fermento. Seu testemunho de vida cristã visa organizar as coisas temporais de acordo com Deus e impregnar o mundo com a força do Evangelho. Eles assumem por vínculos sagrados os conselhos evangélicos e mantêm entre si a comunhão e a fraternidade próprias de seu modo de vida secular. Em outras palavras, qual é a diferença de um instituto secular para um instituto de vida religiosa? Possuem a mesma coisa, moram na mesma casa, têm vida comunitária, abraçam os 3 preceitos, os 3 conselhos evangélicos, porém, eles santificam a sua vida mais inseridos no mundo ainda do que os membros da vida religiosa. Os membros da vida religiosa, às vezes, participam da vida secular, né? Mas os institutos seculares
com o objetivo da evangelização, né, de tornar a evangelização da igreja mais eficiente, eles se inserem no mundo de uma forma mais intensa ainda. Ou seja, deixando de ter uma vida religiosa separada do mundo conventual, para ter uma vida secular, apesar de ter essa consagração e de viver em comunidade, né, fazerem votos, mas de terem uma vida secular quase igual ou igual a de qualquer leigo. Por exemplo, em geral não se concebe um religioso, um frei, trabalhando numa indústria ou tendo qualquer emprego formal comum, né? Já os institutos seculares, eles surgiram justamente na necessidade de colocar padres e leigos consagrados, membros desses institutos seculares, trabalhando dentro das fábricas, né? Dentro dos sindicatos, né? Dentro do campo, para evangelizar, né? A partir dos locais de trabalho. Ou seja, vivendo totalmente inseridos no mundo. Percebe? Então, essa é a diferença do instituto secular para os institutos religiosos. Agora vamos ver o que são as sociedades de vida apostólica, 930. As formas diversas de vida consagrada acrescentam-se às sociedades de vida apostólica, cujos membros, sem os votos religiosos, buscam a finalidade apostólica própria de sua sociedade e, levando vida fraterna em comum, segundo o próprio modo de vida, tendem à perfeição da caridade pela observância das constituições. Entre elas, há sociedades cujos membros assumem os conselhos evangélicos. Né? Entre elas, há sociedades cujos membros assumem os conselhos evangélicos, por meio de algum vínculo determinado pelas constituições. Qual a diferença, então, da sociedade de vida apostólica para os institutos seculares e os institutos religiosos? As sociedades de vida apostólica, o foco delas é o apostolado, é a missão. Porém, eles abraçam os conselhos evangélicos, mas não como um voto, naquela dimensão do voto perpétuo, como os religiosos fazem. Não é? E eles não têm, podem até fazer, mas não têm a obrigatoriedade da observância do voto da promessa da pobreza. Então são quase como os padres diocesanos, não é? São quase como que os padres diocesanos. Porém, não vivem em comunidade, obedecem a uma mesma regra comum, tá certo? Né? Esse grupo da Sociedade de Vida Apostólica, surgiu essa estrutura na igreja, né, para poder abarcar dentro da igreja o carisma dos salesianos. Né? Que os salesianos tiveram quase que ter uma vida secular, como qualquer leigo comum, para que eles continuassem dando continuidade ao carisma deles, porque os salesianos foram muito perseguidos na época da criação do seu carisma, lá no século XIX, por causa do período da unificação italiana, onde aqueles revolucionários que promoveram a unificação de todos os estados italianos, né, perseguiu a igreja, né, e os religiosos, os padres, né. Então eles tiveram que abraçar uma vida quase que secular para poder, né, se inserir no mundo e evangelizar, né, pelo seu apostolado, sem com isso serem perseguidos e terem que pôr fim ao seu carisma. Né? E por fim, meus irmãos, o último ponto aqui, consagração e missão. Anunciar o rei que vem. Né? Qual o objetivo, no final de tudo, de todas as ordens da vida religiosa? Aquilo que nós vimos aqui no parágrafo 927. Né? O objetivo de toda a vida consagrada, das ordens religiosas, institutos seculares, sociedade de vida apostólica, congregações, etc. O objetivo de todos eles foi o quê?
foi um despertar do Espírito Santo para que esses movimentos surgissem para auxiliar os bispos, os padres, os diáconos e os fiéis leigos, de um modo geral, auxiliarem todo o povo de Deus na igreja, né, a alavancar, né, digamos assim, a ampliar e a agilizar o processo de uma evangelização mais eficiente e mais perfeita dentro da igreja. Por isso que eles se consagram, abraçam a vida consagrada, a vida religiosa, justamente para quê? Por causa do reino de Deus, para anunciar o reino de Deus de uma forma mais intensa e mais perfeita. Então, aqui nós ficamos, né? Por aqui nós encerramos, e no nosso próximo encontro nós vamos tratar do parágrafo 5, né? Já estamos quase terminando o credo, né? Vamos falar a partir da página 267 e do parágrafo 946, vamos falar do tema da comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Amém? O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, amigos de Jesus, e de São Pedro Crisólogo, doutor da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.